para que possa ter cada vez mais transparência total. Transparência total. Inclusive, isso hoje tem recursos de entidades e organizações, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem e coloca promoção de alianças público-privadas para o desenvolvimento. Temos recursos de órgãos federais, órgãos não governamentais, para aplicação de recursos dentro da gestão, para que se faça e se invista em mecanismos que a comunidade possa ser, acima de tudo, controladora também, fiscalizadora, né, dos gastos públicos. Mas não só isso. Acho que a maneira de ser transparente, ser honesto com as pessoas, de fazer uma gestão que esteja linkada, que esteja sintonizada com a voz das ruas, buscando que a comunidade, isso nós já fizemos através de vários mecanismos, mas que a comunidade também tenha a oportunidade de definir, né, a aplicação dos recursos do município, e também a comunidade participe da definição dos rumos da sua cidade. Acabou o tempo em que vai se estabelecer programas e se cria projetos dentro de gabinetes com 2, 3 iluminados, por mais experientes que sejam, e se leva para a comunidade como um prato feito. Nós entendemos que no momento em que a gente busca e convida a comunidade para ela ser protagonista, para ela ajudar a fazer as políticas públicas desde o início, fazendo com que as pessoas possam ter momento e oportunidade de se expressar, de dizer o que querem para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade, e depois ela também vai ter aquele sentimento de pertencimento, porque se as ações são criadas de forma conjunta, a comunidade se sente pertencente, ela se sente também protagonista, e ela ajuda, e ela colabora, e ela faz junto com a gente, o gestor, ela também vai se responsabilizar e vai cuidar para que realmente aquilo que se definiu seja realmente canalizado para isso. Nós, infelizmente, temos no Brasil um dos dados que nós somos um dos países que, em termos gerais, pior no sentido de fazer que o imposto que o cidadão arrecada retorne em serviços para a comunidade. Não tem outra maneira de não envolver a comunidade. Temos hoje legislação que nós precisamos atender e respeitar, que são legislações da transparência, né, de legislação federal da transparência. Temos também legislação municipal, mas a única maneira é envolvendo a comunidade junto, fazendo o diálogo, e que a gente possa ter uma comunidade e uma gestão pública, né, transparente, com os dados. Isso já é um processo que vem acontecendo, uma experiência, mas é uma cultura também que começa a ser implantada no Brasil, que nós precisamos avançar sim, mas certamente o compromisso tanto do nosso candidato a prefeito Edson Nespo, da equipe que nós temos, realmente de fazer com que a gente possa implantar cada vez mais, avançar e com transparência esses recursos, para que a gente possa também ser referência no Brasil e buscar também, por que não? Eu acho que o município, ele não pode achar que ele se basta a si mesmo. Nós vamos buscar em outras comunidades, em outras cidades do Brasil, onde tem experiências exitosas nesse sentido, para também podermos aplicar aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, candidato. Passar para o candidato Daniel Guerra. Luiz Simone, primeiro destacar esse belíssimo trabalho do Observatório Social. Estava esses dias em Porto Alegre conversando sobre a importância do trabalho que é feito de forma voluntária por tantos profissionais dentro do Observatório Social. Isso faz, de fato, um alento, porque é com isso que a gente, de fato, vai combater e poder combater a corrupção. Corrupção que não tem só o nome de corrupção na área financeira, na área de recursos. Existe a corrupção intelectual, existe a corrupção da conivência, existe a corrupção intelectual, existe a corrupção também da omissão e assim sucessivamente. Então, nós, em nossa gestão, em nosso projeto de cidade, nós iremos fazer com que a transparência seja efetivamente a marca do governo de Caxias. Cada centavo, cada real, cada recurso tenha-se de imediato o fácil acesso para a população. Não como hoje, em que tu entra num labirinto da internet, num portal,
que abre janelas para outras janelas e eternas janelas, e num verdadeiro busque e procure se você conseguir alcançar e achar. Nós faremos as ferramentas ágeis, práticas, de linguagem popular, de linguagem para que todos possam ter acesso fácil. Mais do que isso, nós precisamos incentivar todos aqueles que estão à frente no combate da corrupção, seja na referência deste ícone nacional, que é o juiz Sérgio Moro, o qual tem toda a minha deferência e admiração, mas seja também os nossos servidores concursados que por muitas vezes alertam a sociedade, alertam a imprensa, alertam a Câmara de Vereadores de má gestão que poderia gerar e desencadear também uma corrupção. Então, é nessa sinergia, incentivar, fazer com que as pessoas possam agir enquanto fiscalizadores efetivamente daquilo que é da sociedade, que é de todos nós. Mais do que isso, nós vamos ter e disponibilizar todos os serviços e utilizar profundamente as mídias digitais, as plataformas digitais, e eu posso dizer, Dona Simone, nesta casa, que eu sou autor, por estar há 8 anos na Câmara de Vereadores, de diversos projetos de lei que trabalham profundamente a transparência, das mais diversas formas, desde o momento em que haja um gasto em alguma publicidade, desde o momento que bote o portal colocando aí um nome, o salário de cada um dos seus servidores, também coloque a questão do uso de diárias públicas, aonde foi, o que fez, quanto gastou, qual foi o retorno efetivo para a sociedade. Uma pena que o Executivo Municipal, quando fui secretário, não permitiu implantar esta ferramenta, onde nós, mesmo não tendo sido acolhida pelo governo à época, nós utilizamos em nossa gestão, elevando inclusive documentos e cópias para a Câmara Municipal, qual deve ter conhecimento dos gastos públicos. Mais do que isso, a imprensa. Aqui eu quero destacar a imprensa, o papel tão importante e social que a imprensa faz. E a minha saudação aqui aos estudantes de jornalismo, porque de forma apartidária, de forma isenta, eles realmente se pautam pelos fatos. E por vezes, aqueles acostumados aos jeitinhos, quando desvendados pela imprensa séria de nossa cidade, acabam se sentindo perturbados. E é isso que tem que gerar realmente esse desassossego. Então as ferramentas em nossa gestão estarão sendo aprimoradas para a total e absoluta transparência. E para concluir, a gente vai instaurar o gabinete itinerante do prefeito. Um prefeito junto com as pessoas e com a comunidade, com os secretários, para que as pessoas possam participar de encontros e reuniões e ver que as suas demandas existem realmente encaminhamentos para que não ocorra apenas reuniões que levem a outras reuniões. Então isso é uma gestão de transparência efetiva e é um caminho sem volta, Simone, porque sem isso nenhum governo vai conseguir se manter. Obrigado, candidato. Gostaria de agradecer a ambos. Essa é uma preocupação que toda a população precisa ter, a questão da transparência. Todo mundo deve cobrar isso dos candidatos, principalmente nesse momento, para que nós tenhamos novos mandatos com cada vez menos preocupação com o nosso dinheiro. Antes de eu partir para a última pergunta da questão econômica, eu só gostaria de frisar que nós iremos sortear 2 perguntas do público. Então, o Gerson vai estar passando para recolher, então eu gostaria que as pessoas que gostariam de participar colocassem o seu nome, e na pergunta. Nós vamos estar passando e recolhendo essas perguntas, enquanto os candidatos se respondem a última pergunta de cunho econômico. Eu peço a gentileza que as perguntas também sejam voltadas às questões de finanças públicas e investimentos públicos, ok? Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui. Quem começa? Candidato Antônio Feldman. Candidato, qual é a sua avaliação hoje da situação das empresas do município de Caxias do Sul
E quais são as políticas públicas de emprego e renda que o senhor pretende implantar para melhorar essa situação? Bom, hoje nós temos um quadro que inclusive a nossa Câmara de Indústria e Comércio aponta de preocupação um pouco pela questão, como eu dizia, da crise, que ela é conjuntural, ela passa. Mas nós também temos preocupações da questão estrutural. Hoje a gente tem na indústria metalmecânica o seu principal polo matriz, e a gente sabe que a gente precisa, além de potencializar, promover ações no sentido de garantir a permanência dessas empresas na nossa cidade, né, também a gente precisa buscar desenvolver, trabalhar, ajudar a construir um novo ambiente na cidade, um ambiente amigável para novos negócios, né, para que a gente possa desburocratizar, acima de tudo, as micro e pequenas empresas, que hoje é a grande maioria dos nossos empreendimentos na cidade, buscar desenvolver o associativismo, e nós, nesse sentido, como eu disse, temos um grupo de trabalho já instituído, do qual eu faço parte, com a nossa Câmara de Indústria e Comércio, com a Universidade de Caxias do Sul, Prefeitura de Caxias do Sul, para que a gente possa trabalhar nesse plano estratégico, planejamento estratégico, com ações de curto, médio e longo prazo. Mas, como proposta concreta, retomando, a questão do processo da revisão do plano diretor no ano que vem é uma possibilidade concreta, uma ferramenta que vai fazer com que a gente possa trabalhar no sentido de colocar áreas dentro do município disponíveis para novos empreendimentos e novos setores que nós podemos fomentar. Eu dizia da questão do turismo, eu falava e dizia da questão da indústria alimentícia, toda a cadeia alimentícia, né, desenvolvendo, principalmente aproveitando de gerar valor aos produtos que saem daqui in natura. Hoje, por exemplo, a Ceasa de Porto Alegre, ela é abastecida mais de 50% por produtores aqui de Caxias do Sul, do nosso interior, mas vai in natura o produto para lá. Se nós tivermos a possibilidade de atrair empresas, ter um distrito industrial, com água que temos à vontade, para que aqui se estabeleça a indústria alimentícia, para agregar valor ao produto in natura, nós vamos ter a capacidade de desenvolver, gerar mais emprego e mais renda. Isso significa melhorias também, inclusive, de retorno de impostos para o município. Tem outra questão que eu também tenho trabalhado nisso, e está no nosso planejamento, nosso candidato prefeito Edson Nespo, da nossa equipe, que é buscar também a integração da nossa região. Hoje, Caxias faz parte de uma região metropolitana, conforme o projeto aprovado na Assembleia Legislativa, e inclusive o Estatuto das Cidades, que foi aprovado no início do ano no Congresso Nacional, estabelece que as regiões metropolitanas têm um prazo para estabelecer e elaborar o seu plano de desenvolvimento integrado regional. O que é bom para Bento, certamente é bom para Caxias, para Farroupilha e para Flores da Cunha. Nós temos que trabalhar mais de forma integrada, solidária, compartilhada com a região. Quando eu falo de indústria alimentícia, quando eu falo de turismo, hoje nós temos aqui na nossa região um dos 3 maiores destinos turísticos do Brasil, que é a Serra Gaúcha. E nós podemos implementar também, tendo como ferramenta o plano diretor, ampliar, abrir novas possibilidades, dar oportunidades para que o nosso interior, principalmente, ele tenha condições de receber lá investimentos como novas pousadas, restaurantes, empreendimentos rurais, empoderar, transformar o nosso produtor rural num empreendedor rural. Então, não existe mágica, nós temos que trabalhar nesse planejamento estratégico, envolvendo todas as entidades, envolvendo as organizações, e juntos, com esse planejamento, a gente poder constituir novas possibilidades. E há outro setor, que é da inovação, da tecnologia, que sem dúvida temos uma grande gama já de empresas
aqui em Caxias, que trabalha a questão da inovação e da tecnologia, que é agregar e ampliar essas possibilidades para que a gente possa, aí, de novo, gerar cada vez mais emprego e renda. Obrigado, candidato. Continuar, Daniel. Olha, esse tema é muito profundo porque nós, primeiramente, a partir de janeiro, nós estaremos fazendo muito forte o quê? Nós vamos incentivar efetivamente a cultura do empreendedorismo e inovação. Objetivamente, criando o Centro de Empreendedorismo de Caxias do Sul, que vai implantar políticas de desenvolvimento para a cidade em parceria com instituições públicas e privadas. Também vamos tornar Caxias do Sul uma cidade atrativa para as empresas, aumentando a demanda de trabalhadores, fortalecendo o crescimento da cidade. Vamos fazer e criar incentivos tributários e logísticos para suprir também essa questão da carência de empregos, por meio das empresas já com sede em Caxias do Sul e as que vêm se instalar. Não há fórmula mágica. Manter as que já temos, fortalecer as que já temos, atrair novas empresas e, mais do que tudo, inovar. E por falar em inovar, nós vamos estar muito fortes em fomentar, por exemplo, e me sinto muito à vontade nesta casa para colocar sobre isso, a questão do desenvolvimento das startups e também nós vamos colocar a questão das spin-offs, né? Aqui em Caxias do Sul, acelerando o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos também criar espaços coworking, parceria pública e privada, para ampliar as estruturas de negócio das pequenas e médias empresas. Comentava com o senhor ministro do Desenvolvimento nesta sexta-feira, em sua terra, em Porto Alegre, a questão de que nossa cidade, com essa pujança, com esse PIB, com essa representatividade, economista Simone, ao mesmo tempo, nós temos que ter presente que Caxias do Sul, dos seus 80% dos seus CNPJ são de micro e pequenas empresas. Então nós precisamos incentivar o empreendedorismo. Caxias do Sul vai ter um prefeito que vai desburocratizar, um prefeito que vai agilizar, um prefeito e um governo parceiro do empreendedor, parceiro do investidor. E nós com isso vamos realmente atrair e fazer com que Caxias volte a ser a protagonista que já foi no passado, e isso é possível. Mais do que isso, nós também temos que ter a implantação da questão dos arranjos produtivos inovadores, por exemplo, em nossos bairros. E isso tudo realmente passa também de ampliar os arranjos produtivos locais, as nossas APLs promovendo o aumento da competitividade dos setores integrados. E nós vamos implantar o Caxias mais produtiva, né? Ou seja, com essa integração, Caxias do Sul vai se tornar realmente de volta esta referência e suprirmos a perda, e comentava com o senhor ministro da importância de se estabelecer e saber que Caxias do Sul precisa do olhar do governo federal em estabelecer o quanto antes fortes parcerias para a retomada do crescimento e, com isso, fazer enfrentamento. E, por fim, a gente vê, e aqui eu vejo os economistas, eu falo para os senhores da questão da curva de Laffer, né? Os senhores conhecem profundamente o que ela representa. Enquanto na Argentina eles diminuíram os impostos e conseguiram elevar a arrecadação com a diminuição dos impostos, no Brasil, em janeiro, aumento de impostos. O que ocasionou? A arrecadação tributária brasileira cai 5%. Ou seja, como é importante ter os economistas à frente do nosso país e em nossa cidade. Eles estarão em lugar muito especial, tomando as decisões juntos com o prefeito a partir de janeiro. Obrigada, candidato. Já gostaria de avisar que a gravação desse evento vai estar disponível a partir de amanhã à tarde no site www.corecomrs.org.br. Nós temos um canal no YouTube, a TV Corecom, que estará disponível na íntegra a gravação desse evento. Eu gostaria de agradecer, né, a resposta da pergunta de ambos os candidatos. É muito importante a questão da geração de renda. Eu estive semana passada no almoço da Federação, quando o foco era a inovação, acho que a importância da inovação, e foi falado principalmente na questão dos parques tecnológicos, e foi citado o convênio, né, com a Universidade de Caxias do Sul também foi citado. Então, é muito oportuno que nós estejamos
focados nessa questão da inovação também para o desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. Eu gostaria de solicitar o Gerson, eu vou tirar 2 perguntas, né, para os candidatos responderem agora perguntas do público presente. Vamos começar, então. Candidato Daniel Guerra, primeiro a responder. A pergunta vem do Natan Machado. Natan Machado. Sendo que o contrato da Visat vai até o ano de 2020, o candidato Daniel Guerra fala em acabar com o monopólio do transporte público. O senhor sabe o valor da multa? De que maneira o senhor pretende pagá-la e quais as alterações fará na nova licitação? Natan, importante sua pergunta, que realmente quem deve saber mais do que nunca essa multa é a Visat, quanto ela vai pagar para os cofres do município de Caxias do Sul. Talvez a sua formação não seja em direito, mas seria bom umas noções de direito para saber que um contrato ele tem ambas as partes, obrigações e direitos. A dona Visat, que em 2010, de forma vergonhosa, com o auxílio dos responsáveis, dos vereadores dessa Câmara de Caxias, que deram a concessão por mais 10 anos, sem licitação, onde se fala em transparência, que transparência é esta? Este contrato, sem o meu voto contrário, ele é claro, essa empresa, ela tem direitos, mas ela tem deveres com a municipalidade. O serviço público de transporte coletivo, ele é um serviço essencial na terra. É muito danoso o monopólio. O monopólio só é bom para o dono da empresa, para os acionistas e para os bajuladores políticos. Aí sim ela é boa. Agora, para o cidadão pagador da tarifa, cara aqui em Caxias do Sul, se comparado com outros municípios geograficamente mais ampliados, nós temos e faremos a Visat receber uma cópia no 1º dia de janeiro de 2017 para que ela cumpra o que está preconizado no contrato, sob pena de nós apenas fazer o que consta no próprio contrato, que em não havendo por parte da concessionária o cumprimento fiel das obrigações, o contrato prevê a possibilidade de rompimento e a Visat vai ter que pagar uma multa milionária para os cidadãos e cidadãs de Caxias do Sul. E quanto à Visat, Natan, nós iremos fazer uma lava-jato nas planilhas. Isso ficarás bem tranquilo e verás à tona o quanto essas planilhas estão nebulosas. Mais do que isso, primeiro dia como prefeito da cidade, chamaremos um corpo de pessoas altamente qualificadas para preparar a nova licitação pública, que se a Visat ler o contrato, se der conta que ela está há muitos anos não cumprindo suas obrigações, exceto faturando e esfolando os usuários, ela vai certamente ter um enquadramento legal, e nós somos um prefeito de coragem em defender o que a população quer, e o contrato ele é passível de rompimento a qualquer tempo mediante as cláusulas contratuais existentes, e eu lhe convido a fazermos uma visita que temos o contrato na íntegra e lhe apontaremos aonde a Visat atualmente vem transgredindo este contrato. Então, quem deve estar preocupado com a multa é quem hoje não faz a sua parte neste processo de contrato. Obrigada, gente. Vou passar para o candidato Daniel. Desculpa. Antônio Carlos. Bom, primeiro eu queria tratar com respeito à pessoa que pergunta, independente se a gente gosta ou não da pergunta, está com respeito à pessoa. E com a responsabilidade que o tema merece.
Até porque, quando a gente fala no bloco anterior de atrair investimentos, o primeiro item que as pessoas, que os empreendedores, que os investidores levam é se tem na cidade gestores que cumprem contratos. Em segundo lugar, queria dizer que a gente conhece e já viu argumentos colocados aqui num passado pouco até distante de um prefeito do PT de Porto Alegre. Depois todos sabem o que aconteceu. Se não sabem, depois a gente pode explicar mais detalhadamente. O transporte público no município é uma concessão do município. Tem regras claras. É feito através de uma concorrência elaborada por profissionais que têm o controle e a fiscalização de órgãos estabelecidos, Tribunal de Contas, Ministério Público, e cabe ao município exigir que aquele contrato, ele no dia a dia, seja atendido conforme ele está estabelecido e conforme foi contratualizado. Temos um órgão dentro do município responsável por isso, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Com seus fiscais, e que fazem junto com outras entidades, como a União de Associações de Bairros, que tem o Fórum dos Usuários, que tem a participação social e o controle social. E nós temos interesse, e assim sempre nós agimos, e assim sempre nós estimulamos que o tema seja sempre debatido nas instâncias, que a comunidade participe. Nós temos agora um processo em andamento, um sistema que ele vem sendo concebido nos últimos anos. E como é um sistema que está sendo implementado, precisa sim ter ajustes, ter correções, como todo sistema que é implementado. Agora, tu imagina a gente fazer uma ação intempestiva e deixar uma população de 120 mil pessoas por dia sem transporte público, por apenas pegar um tema e ideologizar e, pior, passionalizar às vezes um tema. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, ser muito responsável nessa questão. Nós, Nesmo prefeito, eu de vice, nós vamos cobrar todos os dias que aquele contrato seja cumprido à risca como ele está estabelecido, com os mecanismos que nós temos, com os fiscais, com a secretaria, buscando a participação e controle social com as entidades, para também oferecer cada vez melhor um transporte à altura do que a comunidade nossa merece, que é um transporte que tem reconhecimentos, tem coisas boas, precisa melhorar, sempre precisa, até porque está no nosso DNA. A gente é muito exigente. Que bom, Caxias cresceu, Caxias se desenvolveu, porque tem um povo exigente, que cobra, e é nesse DNA da exigência, né, que as pessoas fazem sobre os seus gestores, é que nós vamos melhorando, fazendo sempre aquilo que é possível e é que a gente consegue fazer, né? Não somos perfeitos, mas buscamos sempre ter responsabilidade e fazer as questões que sejam melhor para a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, candidato. Só para avisar as questões que a gente pediu para o público, né, que fossem de cunho econômico, que fosse possível para ambos os candidatos responderem. Então, eu vou agradecer, eu sorteei mais uma pergunta, eu agradeço ao Michael e à Rafaela Marini, que eu sorteei as suas perguntas, mas como elas são direcionadas a um candidato específico, eu não vou passá-las. Então, eu vou passar para uma outra questão que foi sorteada. Obrigado. O nosso evento não é um debate, é uma roda de conversa sobre economia. Então, eu agradeço que nós possamos... pergunta bastante oportuna, fiquei muito feliz de sortear essa pergunta, que foi feita pelo Conrado. Conrado está presente? Pelo Conrado, que ele faz uma pergunta sobre a festa da uva, né? Qual a opinião dos candidatos com relação à influência da festa da uva hoje na economia,
do município de Caxias, no período que ela é realizado, e levando em conta os números da última festa